Vamos para o principal motivo de estarmos aqui, assentados à mesa do Senhor para comer um alimento sólido, um alimento que realmente nos dá vida. Amém, Jesus? Os irmãos creem no poder da palavra, então vamos nos alimentar, né, amados? É pelo conhecimento da palavra que nós chegamos lá, né? Então, para a glória de Deus, abra as Santas Escrituras, em nome de Jesus, lá no Evangelho segundo Mateus, ou Mateus capítulo número 6. Evangelho do Reino de Deus, com o nome de Mateus, capítulo 6, e vamos ler apenas uma pequena parte de um versículo, somente a parte A do versículo 25. Amém? Quem encontrou Mateus 6, 25, diga amém. Aqueles que encontrou, a gente espera um minutinho. É muito facinho. O primeiro Evangelho, o Novo Testamento, né? A Bíblia dividida em dois, né? Velho e Novo Testamento. É o primeiro livro do Novo Testamento, Mateus. Evangelho segundo Mateus, capítulo número 6, e o versículo 25, somente a parte A, quando está escrito: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vida. Só até aí. Oremos. Senhor, uma pequena porção de um versículo o Senhor pediu para ler para a abertura desse culto. Que a tua glória seja manifestada e o teu nome seja glorificado. Pelo entendimento que virá este povo que te busca em espírito e em verdade. Liberta mesmo, Senhor, essa noite. Cura, restaura, Senhor, transforma. Faz conforme os seus propósitos. Mas não permita que o inimigo roube deles o direito que eles têm de conhecer a verdade. Se distraindo com algo que não convém enquanto o Senhor fala, Senhor. Usando o teu servo e o lugar que o Senhor ungiu para isso. Que venha a tua unção sobre cada mente, sobre cada coração, e o nome do Senhor seja glorificado como resultado desta pregação que o Senhor projetou para essa noite, em nome de Jesus. Digam amém? Amém. Mateus 6, versículo 25, a parte A. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida. Amém? Lá no Filipenses 6, 4, 6, que nós lemos antes do louvor, não sei se os irmãos perceberam, também começa o versículo dizendo: não andeis ansiosos por coisa alguma. Olha só, um vai dizer, não andeis ansiosos por coisa alguma, né? E o outro diz, por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida. Eu percebi já, né, meus irmãos e irmãs, que hoje falaremos sobre a libertação de algo que nos prejudica, e não é pouco não, é muito, em nossa fé: a ansiedade. A ansiedade é uma das ferramentas malignas que nosso adversário usa e usa muito para roubar a nossa fé, roubar o dom que Deus nos dá, que vem pelo ouvir e o ouvir da palavra. Romanos 10, 17, né? Esse dom, o que ele faz? O que ele traz ao homem? Que benefício ele traz ao homem? A certeza e a convicção de fatos e coisas que nós esperamos, mas não vemos. Amém? Então isso, que bom que você pode chegar a um estágio de olhar para a circunstância e dizer, não há possibilidade, mas pela fé eu creio. E aí no seu coração tem uma certeza, uma convicção tão grande. Isso tudo é um dom que Deus dá ao homem, e Ele dá esse dom para qualquer um, amados. Basta você apenas dar liberdade ao Espírito Santo e com consciência de não se distrair enquanto se prega a palavra de Deus, porque a fé vem pelo ouvir, o ouvir da palavra, da pregação do Evangelho. Diga amém? Então, hoje, infelizmente, esse mal é um dos maiores males que está causando a morte de muitos. Primeiro a morte espiritual, depois a morte física e consequentemente a segunda morte. As pessoas depressivas, elas se tornam dependentes de medicamentos fortíssimos, tá? E esses medicamentos fortes, porque veja bem, eu falei de ansiedade, mas só que eu esqueci de falar que a semente da ansiedade, ela começa com a ansiedade. E quando ela pega raízes, ela começa a brotar no coração e na mente humana, ela traz junto com ela, porque uma semente que você planta nasce um pé de alguma coisa, não nasce? É diferente daquela semente, pode observar, quando você planta a semente e nasce algo mais forte do que aquele grãozinho, né? Que vai dar muitos outros grãos. Então, o maligno também lança a semente da ansiedade.
E se ela brotar no teu coração, se ela brotar aí na tua mente, ela vai criar algo muito poderoso chamado depressão. A ansiedade, ela vem acompanhada, depois, se ela vingar, se ela realmente cair na terra e a terra não for cuidada, se arrancada antes, vai vir com ela a depressão. E esse é um dos maiores males que está na terra, que está causando a morte de milhões e milhões. Olha, se for olhar, os números são alarmantes, são assustadores o que está acontecendo na terra por causa da depressão. A consequência de tantas doenças que acontecem, porque mente sã, a própria ciência já declara isso, a filosofia, né? Mente sã, corpo são. As pessoas conhecem a filosofia, mente sã, corpo são, não é isso? Então tudo começa aqui, ó. Se você não cuidar disso aqui, ó, misericórdia, vem enfermidade, vem um monte de coisa que você não imagina, e o corpo vai começar a ficar desprevenido, vai começar a ficar abatido, baixa imunidade, e quem está depressivo realmente se torna dependente de medicamentos. E esses medicamentos são terríveis. Ele tira a razão da pessoa, deixa a pessoa com uma mente confusa. E a pessoa depressiva com a mente confusa não consegue avançar na fé. Aliás, ela não consegue se concentrar em nada, porque ela está ali praticamente sedada o tempo todo, ela está voando, está viajando, porque ela precisa daquele medicamento para poder não entrar numa crise maior. Então, ela vai se tornar dependente da ciência, de drogas. E essa droga, consequentemente, vai tornar a pessoa com uma mente totalmente paralisada, sem condições de crescer no conhecimento. Lá em Romanos 12, se você quiser acompanhar, Romanos 12, carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 12, tem algo muito interessante que nós temos que entender, porque sabe como é que você obtém o sucesso da tua fé? E qual que é o sucesso da tua fé? A vitória sobre a luta. Diga amém? Qual que é o sucesso da tua fé? É a vitória. Diga amém? É a vitória sobre as lutas que você tem, né? Tá? Então é necessário que as suas faculdades mentais estejam o quê? Sadias. Diga amém? Estejam sadias, para que você pratique o que o Romanos 12 diz. O que está escrito em Romanos 12, no versículo 1? Vamos juntos lá? Lá diz assim, Romanos 12, no livro errado, espera aí um pouquinho só, Romanos 10, 11, 12, aqui, ó. Diz assim as Santas Escrituras: portanto, irmãos, rogo-lhes, pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável. Este é o culto racional de vocês. Olha aí, né? Então Deus quer ser cultuado pelo culto racional, não é porque pela religiosidade. E qual que é o culto racional? A obediência, o entendimento, o conhecimento das coisas grandes de Deus. Amém? Então, se você está ali adorando a Deus em espírito e em verdade, você está com um raciocínio. Por que eu estou adorando esse Deus dessa forma? Porque a minha mente tem a consciência, a minha alma ganhou a consciência e meu corpo já está equilibrado suficientemente para entender que eu não tenho vida sem esse Deus, que eu preciso desse Deus. Esse Deus é o único que existe no universo, Criador de todas as coisas, inclusive a minha mente de mim. A minha alma só vive por causa dele. Amém? Então, quando eu me torno obediente à palavra, eu estou tendo um culto racional a Deus. Amém? Esse é o culto. Agora, como é que alguém vai cultuar a Deus racionalmente, se anda debilitado, anda drogado, anda sedado o tempo todo por causa da depressão? Amém ou não amém? Vocês estão entendendo, amados? Então nós temos que entender que Deus deseja o culto racional. Lembrando todos a vocês, meus irmãos, que lá no Velho Testamento, Deus diz claramente que o meu povo sofre por falta de entendimento, né? E isso foi o profeta Amós que disse lá no capítulo 4, quem quiser achar o livro do pequeno profeta Oséias, não é que ele é pequeno, o livro que é pequeno, eu já expliquei isso na escolinha bíblica, né? Então o livro do profeta Oséias, capítulo 4, versículo 6, diz que o povo está sofrendo por falta de entendimento, e por falta de entendimento eles estão perecendo. Amém? Então eles estão, quem não tem entendimento corre para a sua própria perdição. E lá em Isaías, no capítulo de número 5, não precisa ir lá, no versículo 13 mais especificamente, o outro profeta diz: olha, o meu povo será levado cativo, aprisionado por falta de conhecimento. Então não adianta só conhecer, tem que conhecer e entender. E
como é que eu vou conhecer, como é que eu vou cultuar esse Deus, como é que eu vou avançar no entendimento que eu tenho a Ele, se eu não tiver com as minhas faculdades mentais totalmente sadias? E é isso que o inimigo conta. Ele vai fazer tudo para você não ter as faculdades mentais sadias. Vai te perturbar numa área que você é facilmente abatido, vai começar a trabalhar ali forte, e quanto mais você declara que nisso eu sou fraco, ele fala, opa, reunião com os demônios, vem cá, atue nessa área. É aí que ele é fraco, aí que ele é fraco. É ali, a palavra declarou, opa, eu não sabia, agora me deu essa canja, eu vou atacar onde ela disse que é fraco, onde ele disse que é fraco. Vocês entendem o perigo de soltar uma palavra? Então, em nome de Jesus, nós podemos ter a consciência das nossas fraquezas. Aliás, devemos confessar a Deus e aos homens as nossas fraquezas, mas não dizer que é fraco. Dizer que pode estar batido, tenho dificuldade, mas, aí sempre colocar o mas o meu Deus está comigo. O meu Deus me fortalece, o meu Deus me garante a vitória. Amém, igreja? Então, cuidado com palavras, porque elas têm fundamental peso no mundo espiritual, né? Então, nós temos que nos apressar. Se você quer ter uma mente racional, sadia, para buscar a Deus e cultuá-lo racionalmente, você tem que se apressar. Se apresse mesmo a se achegar a Ele, a buscá-lo com muito mais intensidade e lembrando que Ele é o único meio que você pode realmente obter a tua vitória, que é através do entendimento da palavra. Se não fosse assim, Jesus não teria dito, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, né? E como é que eu sou liberto? Conhecendo quem? A palavra. E quem é a palavra? Jesus. Amém ou amém? Então eu volto a dizer aqui, quando a pessoa fica, essa igreja tem muita palavra, sabe o que ela está dizendo em outras palavras no mundo espiritual? Ela está dizendo assim, como Jesus fala nessa igreja. Já viu alguém reclamar de palavra no culto? Sem saber se a pessoa no mundo espiritual está legalizando a seguinte situação. Fala demais essa igreja. A palavra, lê muita palavra. Ou seja, Jesus fala demais nessa igreja. Porque a palavra aberta é o próprio Senhor revelando e falando conosco. Então nós temos que aprender a amar a palavra. Quando eu digo assim, eu amo Jesus, eu tenho que amar a palavra. Jesus é a palavra, Ele é o verbo. Então, se eu amo ouvir a palavra, se eu não espero a hora de vir para a igreja para ouvir a palavra, é porque eu estou realmente amando ao meu Deus que se representa através da palavra. Diga amém? Como é que eu posso dizer que eu amo a Deus e não consigo gostar da palavra dele? Não dá, não é compreensível isso, né, amado? Então, João 8,32, Jesus diz, e conhecereis a mim, e eu vos libertarei. E no mesmo evangelho de João, no capítulo 14, ele fala, quando ele fala, e conhecereis a verdade vos libertará, em João 14 ele fala, eu sou o quê? O caminho e a verdade e a vida. Ou seja, eu já falei há pouco sobre a verdade. Agora eu estou lembrando a vocês quem é a verdade. Sou eu. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Diga amém? Então nós temos que começar a entender essas coisas e começar a entender o que o Espírito Santo está falando nas igrejas. Agora, voltando a falar daquele grande mal, o mal dos últimos dias, desses últimos dias aí, que é a ansiedade seguida de depressão. Temos que voltar nela, porque esse é o ponto de hoje. Temos que voltar a falar sobre isso. O Senhor fala no meu coração, peço para eu vou ter a consciência, pesquisar e verificar o grande número de homicídios que está acontecendo na Terra. Gente, é alarmante. Eu tenho até receio de trazer, mostrar e falar em público isso, eu nem sei se pode. É alarmante o número, e jovem, quanto mais jovens estão acabando com a própria vida. Por quê? Por que será que está acontecendo isso, amado? Por que está havendo tanta depressão? Por que está havendo tanto suicídio? Por que está havendo tantos surtos psicóticos que você está vendo aí? Por quê? Porque as pessoas andam, primeiro, ansiosas, deram o lado da ansiedade, e aí brotou a semente da ansiedade que o inimigo lançou naquela terra, naquele coração, e junto com a ansiedade veio a depressão. Aí vem agora a revelação do Senhor. Nós temos que ter a consciência disso, amados. É muito importante. Vamos nos livrar desse mal antes que ele chegue, que é a depressão. Ansiedade, você capta fácil. E ser ansioso não é de Deus, obviamente. Significa que você aceitou a semente. Ali você está desconfiado de Deus, porque a ansiedade significa falta de convicção. Você está duvidando de alguma coisa. Estou ansioso, será que vai acontecer? Esse será já é dúvida. E a dúvida agrada ao inimigo. Você sabe disso, amém ou amém? Porque a fé agrada a Deus, a dúvida agrada o oposto de Deus.
Então, eu ter fé é agradável ao meu Senhor. Isso é muito bom. O Senhor fica feliz de ver os seus filhos com fé, porque é Ele mesmo que deu essa fé, né? Agora, quando a pessoa fica ansiosa, ela está insegura. Ela está insegura significa que ela não tem certeza, ela não tem convicção de algo que ela apresentou diante do próprio Senhor numa oração. Então, isso é muito preocupante. Então, se livre dessa ansiedade antes que ela se torne uma depressão. Porque se ela se tornar uma depressão, amados, infelizmente, um caminho próximo desse aí, a consequência disso tudo é, infelizmente, a morte espiritual, a perda de muitas coisas e, infelizmente, a perda da vida eterna. Amados. Olha, o inimigo vem trabalhando, e não é pouco, amados, não é pouco para que o povo ande depressivo, ande ansioso e depressivo. Como é que ele faz isso? Através desse mundo capitalista, para que as pessoas se endividem, para que as pessoas se tornem dependentes do consumo, né? Para se enforcarem em suas próprias dívidas. Quando uma pessoa, esse é um dos maiores motivos de ansiedade e depressão, amado. Não tenha dúvida disso aí, amado. Já foi feito um estudo sobre isso, e um dos maiores motivos, 90 e poucos % da ansiedade é pela situação financeira. Ansioso por obter alguma coisa, estou até com dor no peito, será que vai dar certo aquilo lá? Será que ele sabe? Ansioso por um relacionamento, ansioso, mas olha, um dos maiores motivos é a ansiedade por motivos capitalistas financeiros. E o inimigo nesse mundo capitalista, que toda hora lança um carro novo, lança um celular novo, lança algo moderno, uma roupa diferente, ele vai trabalhando de uma forma sagaz e astuta de tornar a pessoa viciosa em consumir. E nesse consumo gera o quê? Gera dívidas, gera uma série de situações que vai levar a pessoa com certeza ao desespero. Então, as pessoas estão se matando, estão se endividando, estão ficando ansiosas, estão ficando depressivas. Quando uma pessoa se torna viciada nesse consumo, ela se apega ao quê? A primeira coisa que ela se apega, quando ela se torna viciada no consumo, alguém pode dizer do que? A primeira coisa que ela se apega ao dinheiro. Quando a pessoa se torna consumista, a primeira coisa, e se vicia em consumir, a primeira coisa que ela se apega é ao dinheiro. Por que ao dinheiro? Porque ela precisa do dinheiro para satisfazer o vício, para consumir. Ela precisa, ela necessita do dinheiro, como um drogado. Ele precisa de consumir aquela droga para satisfazer o vício. Então, assim também o inimigo trabalha através dessa coisa de tornar as pessoas viciadas em consumir, para que se apegue ao dinheiro, e se apegando ao dinheiro vai cair num laço enorme do diabo. Quando se apegou ao dinheiro, vai cair num laço terrível que está registrado na primeira carta de Paulo a Timóteo, ou simplesmente 1 Timóteo, capítulo número 6. Se os irmãos estiverem com frio, não quer desligar o ventilador, os irmãos? Ou está bom assim? Está bom para os irmãos? Se desligar o ventilador, desligar o ar-condicionado. Se alguém estiver com frio aí, a gente desliga o ar-condicionado, tá bom? Não queremos ver ninguém passando frio aqui na igreja. Então também o clima hoje está bem quente, né? 1 Timóteo, capítulo 6. Onde vai cair? Que laço essa pessoa vai cair? Nesse laço aqui, ó. Apego ao dinheiro, amor ao dinheiro. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 10, diz assim: pois o apego, o amor ao dinheiro é a raiz, é a origem de todos os males na terra. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos, com muitas dores. Mateus 6 ensina, lá em Mateus 6, vou até pedir que meus irmãos me acompanhem lá, voltando a Mateus 6, lá ensina o quê? Que nós não podemos andar ansiosos por nada, nem com o vestir, nem pelo que vai comer, enfim, né? Por coisas nenhuma deste mundo, porque Deus sabe que nós necessitamos, e é Ele quem cuida de nós. Quem crê nisso, diga amém? Mas isso não pode ser um amém religioso, mas tem que ser um amém de convicção, tá? Se você anda ansioso por alguma coisa, se você anda preocupado por alguma coisa, você não está convicto que você realmente tem um Deus poderoso. E esse é o grande mal dos taus dos crentes. Então Deus manda dizer a todo o seu povo: não andeis, Mateus 6, 25, vamos ler juntos? Mateus 6, 25 diz: portanto lhe digo,
não se preocupe, eu vou ler nessa tradução minha aqui de hoje, que é mais fácil de compreender. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que haver de comer, beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vai vestir-se. Não é a vida mais importante que a comida? E o corpo mais importante que a roupa? Versículo 26, observem as aves do céu, elas não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Versículo 27, é Jesus falando isso, amado. Quem de vocês, por mais ansioso que esteja, poderá acrescentar 1 hora a mais de vida? Amém? Aí está dizendo o corpo, que é uma medida deles da época lá. Amém? Em algumas traduções. Então, quem é que pode ter essa ousadia e falar, não, eu vou acrescentar mais um período de vida, né? Não pode, não tem como. Então, Mateus 6, no versículo 28, diz assim: por que então vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo, eles não trabalham, não tecem. Contudo, eu lhes digo, versículo 29, nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles, no caso, como os lírios do campo, né? Versículo 30, se Deus veste assim uma erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Versículo 31, portanto, não se preocupem dizendo, o que vamos comer, o que vamos beber, ou o que vamos vestir, pois os pagãos, versículo 32, é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Versículo 33, busquem então em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. E versículo 34 vai dizer, portanto não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações, basta a cada dia o seu próprio mal. Amém? A única maneira de não cair nesse laço do inimigo, da ansiedade, ou qualquer outro laço, diga para o teu irmão do lado, é ser cheio do Espírito Santo. Amém? Por isso que o Espírito Santo fala, enchei-vos do Espírito, né? E a Bíblia Sagrada fala, não permita que seja apagado o Espírito dentro de vocês. Então, se você não andar cheio do Espírito Santo, viver uma vida intensamente com Deus, você é uma presa muito fácil para o inimigo. E é uma terra muito fértil para ele plantar sementes malignas, e uma delas a responsável pela ansiedade e pela depressão, que traz consequências terríveis. Amados, a única maneira então é andar cheio do Espírito Santo, e aí nós aprendemos como resistir o diabo. Se o Espírito Santo está em você, você vai fazer o que Tiago, lá no livro, na carta do apóstolo Tiago, onde está escrito assim, ó, Tiago, capítulo, no finalzinho da Bíblia, né? Chegando pertinho, depois de Hebreus você encontra a carta de Tiago, está chegando pertinho dos livros finais que encerram a Bíblia Sagrada, perto das cartas de Pedro, você encontra ali Tiago. Lá no capítulo de número, Tiago, capítulo de número, onde eu vou mesmo, tá? Vamos ver aqui, para nós não nos perdermos. Ele diz claramente, no capítulo 4, versículo número 1 a seguir. Vamos ler juntos aí? Vou ler nessa tradução. Olha a pergunta que ele faz aqui. De onde vocês acham que provém as guerras e as contendas que acontecem entre vocês? Não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas e não as têm, matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras, não têm porque não pedem. Versículo 3, e quando pedem, não recebem, pois pedem mal, por motivos totalmente equivocados, para gastarem seus próprios prazeres. Versículo número 4, vai dizer assim, adúlteros, ou seja, infiéis, vocês não perceberam ainda que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo, faz-se inimigo de Deus. Versículo 5, ou vocês acham mesmo que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito Santo, que Ele fez habitar em nós, tem fortes ciúmes?
Versículo 6: mas Ele nos concede a graça maior. Por isso a Santa Escritura diz: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Versículo 7: portanto submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Versículo 8: aproxime-se de Deus, e ele então se aproximará de vocês. Pecadores, limpem suas mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Versículo número 10, vamos pular para o 10. Humilhem-se diante do Senhor, e Ele então os exaltará. Diga amém? Igreja, hoje nós estamos falando de fatos, pois quem aqui nunca entrou em alguma situação de desespero na vida financeira? Quem é que não entrou? Nós não estamos pregando prosperidade aqui não, amados. Estamos pregando sobre o risco de você se tornar um viciado em consumo, que é uma cilada armada para pegar o homem e a mulher e torná-lo viciado em consumo. E quando se torna viciado em consumo, você se apega demais ao dinheiro, porque precisa dele. E aí então, para ter o dinheiro, você faz coisas até que nunca você faria em consciência cristã. Então tome cuidado, porque isso tudo é sagacidade do inimigo, e Deus quer nos fazer nos defender dessa sagacidade, dessa astúcia dele. E para nos livrar desse mal, nós temos que estar cheios do Espírito Santo. Não há outra maneira de vencer esse mal se nós estivermos cheios do Espírito Santo. Se você está cheio do Espírito Santo, ele vai te convencer do pecado, vai te convencer da justiça de Deus, que há de vir sobre julgar o pecado, e vai te ensinar a você se defender, se revestindo de toda a armadura de Deus, como está em Efésios capítulo número 6. Se os irmãos quiserem acompanhar, vão ver o que Deus diz ali em Efésios capítulo 6 sobre você andar cheio do Espírito Santo, né? Obviamente você vai facilitar de ele te revestir, né, de toda a armadura dele. Versículo número 10 do capítulo 6 de Efésios diz assim: finalmente fortaleçam-se no Senhor e na força do seu poder, vistam-se de toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra o sangue, diga amém? Nem contra a carne, mas é contra os poderes, as autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças, deixa eu ver até onde eu vou, vamos seguir em frente aí, contra as forças espirituais do mal, que habitam nas regiões celestiais. Versículo número 13, até aqui nós vamos. Por isso, vistam-se de toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecerem inabaláveis, depois de tudo isso, terem feito tudo isso, depois de terem feito tudo isso. Diga amém? Então está aí, a Bíblia Sagrada nos instruindo. Olha, o inimigo é sagaz, ele é astuto, ele vai criar maneiras. Vocês moram em países consumistas, capitalistas, e naturalmente aí você vê como que é, né? O mundo cada vez mais em menos mãos, o mundo comercial cada vez mais em menos mãos, o poder se centralizando, e a ganância desse povo é tão grande que eles não param, eles não têm limite, a ganância deles é ilimitada, e eles querem comprar empresas, e quanto mais criar fábricas, indústrias, e tudo isso é saudável, tudo isso é importante, sim, mas desde que nós entendamos que muitas coisas nós não necessitamos. Nós, para vivermos para a eternidade, precisamos do básico. Não que isso seja um pecado, consumir. O vício em consumir que é o problema. É aquilo que a pessoa fica até doente por não conseguir comprar. E quando é que eu sei que eu estou doente porque eu estou viciado? Quando eu fico doente porque eu não consigo comprar. Quando aquilo me tira do sério. Quando aquilo me deixa totalmente fora de mim. Eu estou viciado em consumo. E aí eu estou entrando dentro da cilada que o inimigo armou para nos destruir. Daí para vir a ansiedade, para vir a depressão, é um pulinho. Então, amados, como que eu me livro disso? Ande cheio do Espírito Santo, busque o Senhor, busque ter entendimento, conhecimento do máximo do Senhor, mas não da teologia. Isso tudo é bobagem, amados. Isso é tudo bobagem. Está 5 teólogos se matando, viu, amados? Tá? Cuidado. Então não é teologia, é dar liberdade ao Espírito Santo, deixar Ele te ensinar. Ouça,
viva intensamente aquilo que você aprende do Espírito Santo. Aí sim você vai ser cheio do Espírito Santo. E estando cheio do Espírito Santo, você não vai cair em ciladas, porque Ele vai te convencer do pecado, Ele vai te alertar do risco que você está correndo, Ele vai te mostrar a justiça de Deus. Cuidado, porque olha, o Espírito Santo vai dizer no seu coração, na sua mente: cuidado, isso vai acabar mal, olha, isso vai acabar em cilada, cuidado, essa cilada vai te levar à morte, enfim. Aí você cai pelo livre-arbítrio, se você quiser. Amém, igreja? Mas Deus está alertando. Amém ou amém? Então o Espírito Santo está dizendo aqui para nós: olha, se revista, você andar com o meu Espírito Santo, você vai ter facilidade de conhecer como é que se reveste da minha armadura, de toda a minha armadura. E aí você sabe o que é, né? Se você não souber, lê o capítulo 6 todo de Efésios, a partir do versículo 10, que você vai entender o que é a armadura de Deus, tá bom? Oração faz parte da armadura, louvor faz parte da armadura, enfim, amados, consagração, jejum, tudo isso aí faz parte da armadura de Deus, porque Deus está falando de algo espiritual. Aqui o inimigo, ele usa de forças, até ele também é espírito e usa de coisas materiais para tirar sua comunhão com Deus. E o inimigo aqui se apresenta na terra como poderoso com armas humanas, né? Físicas. As nossas armas não são físicas, as nossas armas não são humanas, as nossas armas são espirituais. Diga amém? Então vamos voltar aqui. Se você está com o Espírito Santo, se você está cheio do Espírito Santo, Ele vai te convencer de tudo isso, e vai ser muito fácil você se revestir da armadura de Deus. Amém? Então eu entendo de uma vez por todas, a área financeira, vou bater essa tecla de novo, é a área que mais cristãos estão caindo, porque ela está ligada diretamente à lei da semeadura. Aquilo que Deus nos ensina através do semear, do plantar para colher, do dar para receber. Amém? Isso é uma lei que Deus criou, uma lei assim como uma lei da física. Isso aqui é uma lei física. Deus criou a lei física para o homem, então Ele também criou uma lei espiritual que fisicamente se confirma pelo plantar. Eu vou plantar e eu sei que vou colher, porque eu vou cuidar bem dessa terra, eu sei aonde eu estou plantando. Amém? Então, os cristãos estão caindo, porque quando eles se dividam, quando eles se enchem de prazeres pelo mundo, quando eles se transformam, deixam o inimigo soprar como soprou na mente de Eva lá, quando eles são seduzidos pela sagacidade do inimigo, se tornam consumistas, viciados nesse consumo, a primeira coisa que eles fazem, na dificuldade, quem levanta a mão e falar, um aluno bom de Jesus, falar, a primeira coisa que a pessoa faz é tal coisa. O que a pessoa faz? A primeira coisa, quando está viciado em consumir, quando está endividado, abandona o quê? A semeadura. Ela não semeia mais. A igreja é a última coisa. Eu coloco em primeiro lugar tudo, menos a igreja. Por quê? Porque ele acha que Deus está sabendo que ele está passando por luta, por dificuldade, então não tem problema. Tem problema sim. Então nós temos que entender algumas coisas para você. Mas também eu estou fazendo, não me aconteceu nada. Ananias e sua filha também, quando roubaram, né? Quando mentiram, viveram um tempinho ali achando que estava passando. Essa nós passamos, e conseguimos mulher. Ananias falou mulher dele, conseguimos enganar todo mundo. Cuidado, né? Então é assim que vai acontecer. Então, não se esqueça que todo joelho se dobrará, todo olho verá, um dia todo joelho se dobrará e toda boca confessará que Jesus, a palavra, é o próprio Senhor. Amém? Então, em nome de Jesus, a primeira coisa que o inimigo faz para os crentes, né? Porque cristão não cai nessa, né? Crente, é ele deixar de cumprir a lei da semeadura. Eu não prego sobre isso, não, você vê raramente falando sobre isso. Mas Deus falou no meu coração, filho, eu vou te levar a uma situação na prática para você entender que você precisa sair dessa sua prisão de receio e pregar sobre isso. Eu estou preso a essa coisa de desde os 9 anos de idade do trabalho, eu ganho, sempre conquistei o meu próprio trabalho, desde os 9 anos de idade. Eu aprendi a comprar mistura para levar minha mãe e não passar necessidade em casa. 9 anos de idade. Não era pedir na rua, não. Era trabalhar mesmo. Tá? Era um garotinho, na época não tinha problema, então a gente ia na feira, fazia um monte de coisa lá, fazia carrinho, fazia um monte de coisa lá, trabalhava para ajudar na sustentação da casa. Então eu nunca precisei. Eu trabalhei até com 12, 13 anos dessa igreja que é ativa, e ela foi movimentada com o meu trabalho. Ou você acha que cadeira sentada de pessoa está cheia de dizimistas e ofertantes? Está cheio de desobediente, está cheio de rebeldes.
que precisam ser curados. Está cheio de pessoas doentes. Mas nós estamos aqui para ajudar na obra do Senhor de curá-los. Diga amém? Vigia, mano. Vigia com pensamentos que não são de Deus. Voltando aqui, a primeira coisa que Deus falou no meu coração: filho, você tem. E Ele me levou a uma situação. Ele falou: eu vou te mostrar daqui uns dias. Ele não demorou muito, não. Alguém falou: tem uma visita, deixa eu fazer. Pronto. Fui fazer a visita e entendi o que Deus falava. O povo está gemendo, está sofrendo, justamente porque deixam de cumprir a lei da semeadura, porque já estão viciados no consumo, no ego da vaidade, de ter, de conquistar, de ter, de conquistar, de ter, de conquistar. Irmãos, vai ser insaciável. Se você, olha, eu me lembro a primeira chave que eu consegui uma casa pela Coab, imprudente, que eu me lembro a minha emoção, que minha mãe conseguiu para mim, inclusive. Minha mãe foi na fila lá, minha mãe conseguiu para mim, minha mãe para ela uma chave. E veio, e nossa primeira casinha da chave da Coab. Amados, eu me lembro a emoção. Só que o ser humano, ele quer mais, daqui a pouco ele quer mais, daqui a pouco ele não quer mais essa casinha, ele quer uma mansão, ele quer mais mansão, ele quer Deus não quer. É assim que é a humanidade, e é normal isso aí, amados. Porque o inimigo trabalha para isso. Então nós temos que vigiar. Não que você tem que estar satisfeito com o pouco que tem, não. Você não pode se apegar a bens. Você não pode se apegar a material. Você não pode se apegar ao dinheiro. Entendeu, igreja? Porque a primeira coisa que vai acontecer lá na frente é começar você se enfocar com suas próprias necessidades. Então vai acontecer o seguinte: você vai entrar em ansiedade, vai entrar em depressão. E a primeira coisa que você vai fazer é cair no maior laço do inimigo, nas finanças, é a lei da semeadura ser rompida. Aí que é o grande problema. Então, amados, em nome de Jesus, sai dessa enquanto há tempo. E se você não plantar, você não vai colher. Se você não der, você não vai receber. Isso é o único. Se tem uma área que Deus não age de outra maneira, a não ser por essa área, que pela obediência, é isso aí. Em tudo Deus trabalha pela obediência. Mas se alguém quer ser próspero realmente em Cristo Jesus, você pode ser próspero desonestamente, fazendo a vontade do diabo, você pode ser próspero em um monte de coisa, mas o preço lá atrás, lá na frente vem. E se não vier, tem um dia, tem um julgamento final. Amém ou amém? O problema é lá na frente, entende isso aí? Aqui na terra você pode viver até sem Deus se quiser. Tá? Enquanto o fôlego cair, você pode achar que está tudo bem, maravilhoso, mas cuidado, haverá um dia do juízo final. Aí acabou. Não, eu nem os conheço, bom. Então vamos vigiar, né, amados? Então, se Deus criou essa lei da semeadura, da devolução do dízimo, da semente, daquele investidor, do empreendedor, Deus toca no coração dele, nunca vai faltar para ele. Pode ser isso aí. Eu convido meus irmãos a entender o seguinte: lá em Provérbios, vai dizer o seguinte: toda situação de dificuldade, quando você retém o que é da obra, você vai ver o que vai acontecer. Vai lá em Provérbios capítulo 11. Vamos lá em Provérbios capítulo 11. Capítulo 11 de Provérbios. Quem encontrou, diga amém. Provérbios é Velho Testamento. Perto do meio da Bíblia você encontra os Salmos e encontra depois os Provérbios. Capítulo 11 vai dizer o seguinte. Vamos juntos? Versículo 1. Presta atenção. Aqueles que costumam reter, aqueles que costumam não devolver, ouvem a voz do Senhor falando: oferta, filho, oferta, né? Amados, já chegou vezes, eu estava na igreja quando era membro, e situação difícil, como pastor mesmo, situação difícil que eu tinha ali, o mês não virava, não chegava logo para poder ser abençoado com salário, estava no limite, né? E eu cheguei, não foi poucas vezes não. Eu cheguei a um lugar e eu só estava com uns 50 reais no bolso, e uma pessoa precisar, e Deus fala assim: está vendo que a pessoa vai lá e dê para ele. Mas Senhor, vai lá e dê. Então Deus toca, mas já vi, não foram um nem dois testemunhos de quando você é tocado por Deus. Isso é a lei da semeadura. Você vai lá e semeia: Senhor, eu vou semear, eu vou ofertar, eu vou dizimar, eu vou devolver o território. Eu nunca vi alguém fazer isso e se dar mal, porque senão Deus estaria mentindo. Vai em Provérbios capítulo 11. Lá diz assim: o Senhor repudia balanças desonestas. Olha aí, Deus repudia balanças desonestas, mas os pesos exatos lhe dão prazer.
Versículo 2: quando vem o orgulho, chega a desgraça. Olha aí, ó. Mas a sabedoria está com os humildes. Versículo 3: a integridade dos justos os guia, mas a falsidade dos infiéis os destrói. Versículo 24, pula lá. Há quem dê generosamente, e este vê aumentar suas riquezas. Olha aí. Outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. Desperta, igreja, desperta para essa verdade. Não façam como Eva, não deem ouvido à serpente. Ouça tão somente a voz do Senhor. Entrega teu caminho a Ele, confia somente nele, e tudo mais Ele fará se você esperar nele, descansando nele. Diga amém? Então a fé nos faz ver e obter o impossível, nos faz romper com todas as barreiras nessa caminhada rumo à salvação. Então, amados, em nome de Jesus, quando a nossa fé for provada, para ser aprovada precisa ser perseverante, precisa ser fiel, precisa ser determinada em cumprir a vontade do Senhor. Diga amém? Isso tudo, e quando Deus permitir que venham as provas, não é para você se abater, não. Você dê glórias a Deus e dê graça. Sabe por quê? Porque através das provas vem a sua força, a força de vencê-las. Amém? Você vai sair depois de uma luta muito mais forte do que você era antes. Tenha certeza disso. Quem crê, diga amém? Amém. Eu encerro aqui essa mensagem, porque a mensagem de hoje é, recapitulando: não andeis ansiosos por coisa alguma. A ansiedade vai acabar mal. Ela vai tirar, ela é um pulinho, ela é algo que acontece, que antecede a depressão. Então o inimigo, sabendo disso, vai fazer de tudo para você ser ansioso. E como é que ele vai trabalhar? Eu não sou ansioso, eu não sou ansioso, porque eu estou tudo bem. Mas na medida que você vai crescendo na sua ganância, no seu orgulho, na sua vaidade, no seu ego, se você não vigiar, você se tornará ansioso, ansiosa. E aí, consequentemente, virá essa ansiedade que vai causar esse grande mal chamado depressão. O inimigo vai trabalhar em cima disso, amados. Então, vigia e você não percebe, amados. Alguém, quando foi a irmã Rose, que é a irmã Rose, me mostrou uma foto minha de setembro de 2021. Jesus, eu tenho até vergonha de mostrar ela. Estou mostrando, mas tenho até vergonha de mostrar ela. Uma pregação no público de setembro de 2021. Meu Deus do céu, eu lembro aquilo e falei, não sou eu, que era eu. Só que eu não percebia mais que não estava. Então, assim, Deus mostrou para mim, olha, as pessoas não percebem, assim como você estava morrendo, porque estava morrendo, mas eu ia morrer. Hoje, infelizmente, esse é uma notícia muito triste. Uma pessoa que trabalhou comigo no banco, falando de 30 e poucos anos atrás, nova de tudo. Quando eu falo nova, eu acho que uma pessoa de 50 e poucos anos é nova, né? Ela tem 50 e poucos, 55, 56 anos. Infelizmente, está na UTI, estado gravíssimo já, praticamente em coma, depois de um AVC. E quando eu vi ela, uns 15, 20 dias atrás, que eu fui ao banco, eu vi no reino de Deus como essa mulher louvou Jesus. Então, a obesidade, ela é lenta e mata. A ansiedade, ela é lenta, mas ela vem com depressão, ela vem com a vaidade, tudo embolado isso aí, tudo selado. Então, essa noite o pastor está pregando porque está preocupado com a situação, meu irmão. O meu Deus é aquele que fala assim, vai na boca do peixe e pega, mano. Ei, você não sabe nada. Eu sei o Deus que eu sigo. Quando eu falo aqui, me emociono, prego alguma coisa aqui a esse respeito, eu peço ajuda. Sabe o que Deus me fala? Filho, é para eles crescerem. É para eles terem a oportunidade de serem meus instrumentos. Porque eu posso trazer de onde não tem, eu posso trazer a existência. Então você apenas ensina a igreja porque eu quero usar eles. E quanto mais eles retêm, mais lá na frente elas vão acertar as contas. Então, eu não vou mais parar de falar. Toda vez que Deus me mandar falar, eu vou falar sobre esse tema. E eu encerro essa noite, então, lembrando que o tema dessa noite é para que você não fique desanimado, não ande ansioso. Você entregue seu caminho ao Senhor, confia nele, tudo mais ele fala, mas entrega mesmo ao Senhor. E a palavra de hoje, o tema é confiando e seguindo em frente. Amém? Siga para o alto, confiando e seguindo o Senhor Jesus, a palavra de Deus.
Eu peço que aquele que entendeu essa mensagem se coloque em pé e aplaude o Senhor Jesus. Aleluia. Toda glória, toda honra, todo louvor. Você que está aplaudindo, que está dizendo que recebeu a palavra, fale isso agora com a sua boca, para que Deus olhe o seu coração, abra o seu coração para o mundo espiritual ver e falar: olha lá, meu filho, minha filha tomou posse da minha palavra. Deixa ele vergonhar as trevas. Abra a tua boca, se você realmente crê nessa palavra, crê nessa mensagem do Espírito Santo. Diga com toda a força da sua alma: Senhor Deus, eu recebo essa palavra de bom grado, pois eu sei que o Senhor só exorta a quem ama. E se eu fui exortado hoje, é porque o Senhor me ama, e eu quero ser tudo diferente daqui para frente da minha vida, para a tua glória e honra, em nome de Jesus. Diga amém? Que assim seja, que Deus testifique no seu coração tudo que Ele mandou dizer essa noite. Aqueles que pegaram a folha, os que estão em meio da campanha e os que estão encerrando hoje, já com o sétimo dia da campanha, peço para todos, tanto na internet quanto aqui no presencial, com esta folha em mãos, colocar-se em pé para nós fazermos nossa oração em nome de Jesus. Quem está na campanha, quem está no meio dela, quem está encerrando hoje e quem está encerrando a campanha em nome de Jesus, tá? Mas às vezes a pessoa me pergunta: pastor, mas eu terminei, eu não vi a vitória ainda, você tomou posse dela? Eu também. Então, se você crê que você recebeu, fique em paz, assim será. Ah, mas eu queria sentir isso, eu queria fazer mais vezes. Deus está procurando você fazer mais vezes, a mesma campanha faça, mas Deus não é surdo. Amém? Amém. Você orou 7 semanas por uma causa, então fique em paz. Aí é bem o teu coração, se ele está ansioso ou não, mas vai cair na pregação de hoje, cuidado. O tempo é do Senhor, não sou eu que sei que pensamento tem a vosso respeito, diz o Senhor. Diga amém? Então o tempo é dele, né? Fique em paz, faça a sua parte, que é crer. Crendo, não duvidando, Deus garante a vitória. Você vai ver a glória dele. Amém? Então, em nome de Jesus. Então, deixa eu falar agora então com quem está com a folha na mão e aqueles que estão na internet. Só se tiver preenchido a campanha, também se coloque em pé. Se não, se você ainda vai receber a folha, você não tem como iniciar a campanha hoje, tá bom? Mas os que já estão na campanha ou no meio dela, orem comigo nessa oração, que eu vou orar aqui. Você vai falar com Deus qual o motivo da sua campanha. Se você está iniciando hoje, você apresenta aí rapidamente um resumo do motivo pelo qual você vai começar a campanha ou as campanhas. Se está no meio dela, só confirma assim: eu lembro daquele primeiro dia que eu apresentei aquela causa, eu estou aqui renovando meus votos, a minha confiança no Senhor. Assim que se ora, quando já está no meio da campanha, está encerrando hoje, fala: Senhor, eu estou encerrando hoje, mas já tomo posse. O Senhor pode ver dentro do meu coração que eu tenho certeza e convicção que o Senhor está com essa causa nas mãos. Meus olhos não viram, mas eu tomo posse. Assim que se ora, irmão, em nome de Jesus. Faça tudo isso em nome de Jesus. Deus se agradará da sua oração. Lembrando que o ideal seria expressar com os lábios. Ah, não vou falar alto, não me ouvir, não, sussurra, mas deixa sair da tua boca para o mundo espiritual tremer, ficar apavorado, falando: nossa, essa pessoa, essa vida confia mais em Deus, olha só a boca dela falando. E o diabo, o demônio, levou lá para a reuniãozinha dela com o diabo, falou: e aquela lá não tem jeito não, ela falou na oração dela, que quase me queimou a oração dela, tanto poder que desceu. Olha só, amado, esse é o mundo espiritual, né? Então, ore enquanto eu vou orar aqui, você fala com Deus também. Senhor, meu Deus e Pai, esses estão seus filhos em oração, alguns iniciando a campanha, outros em meio dela, outros encerrando a campanha, como o 7º dia do culto de libertação. Não importa o tempo que eles estão, o que o Senhor está querendo encontrar neles é a verdadeira fé, de que sabem, que têm convicção que está nas tuas mãos essa causa, que estão entregando, já entregaram em suas mãos, e que o Senhor está no governo, no controle de tudo. É para a tua glória, Senhor, que eu apresento essas causas, essas vidas. Não sei dizer de ninguém o que eles estão pedindo, porque eu não tenho o que o Senhor tem, que é a onisciência. Eu não tenho a onipotência de apresentar ao Senhor, eu não tenho esse poder, mas o Senhor é Deus, o Senhor tudo sabe, tudo vê, tudo pode. Então, Senhor, eu peço apenas que o Senhor registre essas orações, essas petições, e retorne a eles a convicção, a certeza, que é a fé, de que o Senhor jamais desampara aquele que crê no Senhor, e o Senhor dá a vitória a todo aquele que é justo, que crê na sua justiça, em nome de Jesus. Então, eu profetizo na vida de todos os meus irmãos, que eles obterão a vitória, e o seu nome será glorificado no resultado dessas campanhas, em nome de Jesus. Amém. Esta é a minha oração.
Você que está orando, você que orou e apresentou a sua campanha, quer seja no início, no meio, no fim, diga numa só voz, diga bem forte. Mesmo que você não completou, pastor, eu tinha que apresentar ainda, não consegui apresentar totalmente, apresente depois, você que é o primeiro dia, depois do culto, pega a sua campanha, põe em cima da Bíblia, fala mesmo, ali você chora, você clama ao Senhor e entrega a Ele em oração. Mas aqui agora, devido ao horário, nós temos que encerrar. Então faça a seguinte oração, digam numa só voz, todos juntos, iniciantes do primeiro dia da campanha, do meio ou terminando, digam todos: Senhor Deus, eu creio na Tua palavra, eu creio nas Tuas promessas, e eu tomei posse da minha bênção, e sei a quem entreguei, ao Senhor, e de quem receberei, do Senhor. Por isso que estou aqui prostrado perante o Senhor, te dando louvores, te agradecendo, já tomando posse da minha bênção, em nome de Jesus. Amém? E eu concordo com a sua vitória, concordo com a sua bênção, eu ligo ela aqui na terra e declaro que você jamais será confundido ou confundida, porque creu no Senhor através do nome de Jesus. Digo amém? Então, em nome de Jesus, fique aí os nossos administradores à disposição de quem queira nos ajudar, investindo, semeando ou até ajudando essa obra em nome de Jesus. Enquanto o louvor flui, os presenciais têm a sua oportunidade. Vamos louvar o Senhor. Eu estendo minhas mãos em direção à casa de laço, essa urna consagrada, para receber as ofertas, a semeadura, o investimento, o empreendimento e a devolução do dízimo dos teus filhos, como também estendo as mãos em direção a essa câmara para todos que fizeram, hão de fazer ou estão fazendo esse gesto através das vias bancárias, para abençoá-los, em nome de Jesus, e declarar como profeta da tua palavra que nunca faltará a eles, muito pelo contrário, será multiplicado de tal maneira que eles ficarão até surpresos e constrangidos, pois a tua palavra diz que até o sétimo o Senhor multiplica. Então, para a tua glória, eu abençoo o teu filho dizimista, ofertante, semeador, investidor, semeador, empreendedor da tua obra.
filhos e filhas, em nome de Jesus. Amém? E o que eles aplicaram aqui, além de continuar sendo bênção para eles nessa direção da oração, também será bênção e prosperidade desta obra e de todos que aqui dependem dela, porque o Senhor separou eles para isso, e eu me incluo nisso em nome de Jesus. Amém, igreja? Graças a Deus. Meu amado, minha amada, você que acabou de ouvir a mensagem de pregação do culto de libertação da comunidade evangélica A Mão de Deus, nós temos, por revelação do Espírito Santo, uma campanha a qual você pode participar também. Basta você ter o interesse de participar. Se você foi tocado por Deus de participar dessa campanha, não é necessário estar aqui presente na igreja. É uma campanha, até porque nós estamos via internet, né? Você nos acessou. Basta você continuar fazendo isso toda semana, porque é uma campanha de 7 semanas. Então nós podemos, por exemplo, você pode nos localizar através do canal do YouTube, na comunidade evangélica A Mão de Deus, como você está vendo no vídeo, as instruções, como também no blog, no canal, no blogspot da igreja. Ou seja, entra no Google, conforme você está vendo na imagem, você entra no Google e ali você acessa, na busca Comunidade Evangélica A Mão de Deus, localizando, você vai abrindo, você vai encontrar vários endereços, né? É o primeiro do blog, da Comunidade Evangélica A Mão de Deus, blogspot.com.br. E aí então nós podemos ali, a partir daí então, lhe atender também, no caso você querendo fazer uma campanha de libertação. E para isso é necessário que você nos procure através do e-mail que você está vendo localizado agora aí, é meu e-mail pessoal, o qual eu mesmo vou estar abrindo, respondendo a você e enviando a você na resposta, junto ao anexo, a campanha da libertação, sem custo nenhum, sem nenhum ônus. É totalmente gratuito, porque é Deus que nos deu ela e nós repassamos para a glória de Deus. Então você nos procure através desse e-mail, eu vou estar atendendo as suas necessidades, atendendo a sua mensagem, caso quisermos conversar outros assuntos, enfim. No retorno da minha resposta, eu mando para você, ao seu pedido, esta campanha totalmente gratuita, a qual você pode imprimir, salvar nos seus arquivos e depois pode continuar fazendo quantas campanhas você quiser. Aliás, até porque esta folha que eu vou devolver para você no anexo é uma campanha que não pode ser 2 causas numa folha só. Cada folha tem que ser uma causa. Eu vou explicar passo a passo o porquê desse motivo de ser uma folha para cada causa. Por isso que é importante você salvar no seu computador, para que você possa, ao desejar fazer mais campanhas, você poder imprimir quantas vias você quiser, para quantas causas você quiser. Então vamos lá. Você vê o formulário aí, é um formulário revelado pelo Espírito Santo, não há nada de místico nele, o que há nele, na verdade, é uma revelação para um exercer da fé nossa, uma ação de fé, né? Toda vez que você tem uma ação, Deus tem uma reação da sua fé. Então, vamos confiar no Senhor, vamos entregar na mão dele, porque confiamos, esperar nele e descansar nele, porque com certeza o mais ele fará. Você observa então aí que você deve colocar o nome do fiel. Esse nome do fiel é você que vai estar fazendo a campanha, porque é uma campanha semanal. No caso, hoje você encontrou a gente nesse vídeo. Uma semana após, você pode procurar nos canais que eu te falei há pouco, né? Ou no canal do YouTube, ou no blogspot da igreja A Mão de Deus, na comunidade evangélica A Mão de Deus. Aí você encontrando, você pode fazer essa campanha através dos vídeos. Aí você coloca, então, para fazer essa campanha é necessário você ter esse formulário, colocar o nome do fiel, que é você que vai estar fazendo a campanha, escolher a causa. Você pode observar que são 2 campos, causa própria e causa para terceiros. Então ali você vai ter cada opção, né? Vai ter as opções suas para sua causa própria ou para terceiros. E no campo abaixo tem um espaço pequeno para detalhar a sua causa. Então ali você escolheu a causa, você vai citar ali, relatar a ela qual o motivo da campanha que você está fazendo, qual o detalhe da campanha, né? Embora Deus o saiba, porque Ele é onisciente, mas a Bíblia diz que você deve apresentar tudo em forma de orações e súplicas. E esta campanha é o que eu disse há pouco, é uma forma de você agir para Deus reagir à sua fé, em nome de Jesus, tá bom? Então, vamos seguir aí, vamos seguir em frente. Depois de detalhado a causa, você vai ter uma agenda, onde você vai ter ali a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, 7ª semana. Cada semana você deve entrar, antes de ouvir a mensagem, já preencher a data da semana, para você não se perder nessa agenda, você saber que está cumprindo semanalmente essa campanha fielmente, né? Então você preenche ali e há um espaço, a partir da 2ª semana, uma opção em que você já recebeu a campanha, já recebeu a vitória, você vai grifar no campo abaixo, já recebi minha vitória, obrigado Senhor. Ou seja, você vai permanecer na campanha em agradecimento. Caso ainda não tenha recebido na segunda, na terceira, na quarta e
assim por diante, até a 7ª semana, você vai colocar ali, caso não tenha recebido, literalmente, você vai colocar, pela fé, você já toma posse, em nome de Jesus. Mas você vai colocar sempre a opção, estou em oração, confio no Senhor. Amém? Então esse é o nosso formulário, não é difícil, ele é bem didático, é fácil de preencher, basta você apenas entrar em contato comigo naquele e-mail, que eu vou estar retornando a você no anexo um formulário desse para que você possa estar na campanha que foi revelada pelo Espírito Santo de Deus e que tem feito grandes maravilhas na vida de muitas pessoas. Confia no Senhor e com certeza o mais Ele fará, em o nome de Jesus.